Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa aula 10 e hoje nós vamos falar sobre estrutura temporal de taxa de juros. O nome pomposo para aquilo que é a curva de juros. Nada mais é do que a expectativa do mercado para a trajetória futura da taxa Selic. E isso vocês podem ver aqui nesse gráfico que vou explicar, onde está escrito lá curva de juros, eu vou explicar com mais calma, com mais detalhe, essa trajetória no eixo X, o tempo para maturidade, e no eixo Y, as taxas praticadas. Antes disso, quero falar rapidamente. Na aula anterior, eu falei sobre duration, da importância da duration, né? Então, a partir dali da duration de Macaulay, tá? A gente obteve a duration de Macaulay e aí chegamos a modified duration, que é o quê? Para dada uma variação na taxa de juros, por exemplo, um ponto percentual, quanto que varia o nosso título, tá? Então, e numa subida de taxa de juros, o preço do título cai, numa descida de taxa de juros, o preço do título sobe. Então, e aí depois a gente chegou na money duration e, por fim, a gente viu realmente quanto que é essa variação do título em montante. Ora, por que foi importante a gente entender a duration? Porque agora ela vai ser utilizada aqui. Porque, dado uma variação na taxa de juros, quanto que varia o meu título? E que variação de taxa de juros? Ora, ao longo desta curva aqui que nós estamos vendo. Antes disso, vou mostrar a vocês aqui de onde eu extraí esta informação. Neste painel, nós temos o que aqui? À esquerda, eu extraí a informação da Ambima, a estrutura temporal de taxa de juros, da curva de juros. Aqui, mais ao meio, no painel que vocês veem, eu fiz cenários para essa curva de juros, e aqui tem os painéis com a curva de juros, tanto a DI pré quanto o juro real, e eu vou explicar, tá bom? Só para mostrar aqui, então, a vocês, eu vou capturar a tela, espero que seja aqui, foi de onde eu extraí esta informação. Por acaso vocês tiverem interesse, depois é só virem aqui, colocarem lá curva de juros, fechamento, Ambima, e aí você vem aqui, coloca a data que você quer, eu estou fazendo para a data de 22/6/2020, tá? Coloca a data, download e exporta para o Excel. Simples assim, a informação está lá disponível, ok? Então vamos, sem demora, vamos para aqui, de volta para o nosso Excel. Então eu exportei essa informação, fiz aqui um tratamento muito rápido aqui, só para ficar com uma leitura mais tranquila, tá bom? Aqui nós temos os vértices, que são os prazos, tá? Isso aqui, 126 dias úteis, ou seja, 6 meses, 252, 1 ano e assim sucessivamente. Aqui é TTJ e IPCA, que é o juro real. Aqui a curva original é TTJ pré, tá? Vou chamar isso aqui de curva original, do dia 22. E aqui a informação de inflação implícita, que é a inflação projetada, tá bom? A extraída de instrumentos financeiros. Então, vamos lá começar isso. Então, aqui vocês veem como que está essa curva no dia 22. É uma curva positivamente inclinada. O que eu fiz aqui? Só ligamos os pontos, ou seja, para cada um dos prazos de maturidade, 6 meses, 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos e assim sucessivamente, qual é a taxa que está sendo praticada no mercado? Então, para 2 anos e meio, aí venho aqui, está sendo praticada 3 e pouco. Para 7 anos e meio, 6 e pouco. E aí eu vou ligando esses pontos. E isso vai me dar a curva de juros, tá bom? Então, tá aqui. Porém, essa curva de juros, ela não fica, né? Ela não fica parada. Sim, ela vai mudar decorrente dessas taxas praticadas no mercado, certo? Então, vamos aqui fazer um primeiro exercício. Para isso, eu vou colocar aqui, olha, no Excel, vou colocar aqui, vou inserir, venho aqui, selecionar dados e vou colocar aqui adicionar, tá? Adicionar. E vou colocar aqui uma nova curva. Nova curva. Tá? Nova curva. E vou selecionar os dados. Selecionei aqui este intervalo. E já. Tá? Nova curva. Ok.
Portanto, o que nós vemos aqui agora? A curva original, ela está em laranja, tá? Curva original, laranja. E aí, agora, a gente vai começar a brincar. Esta curva, de repente, ela pode ter vários deslocamentos. Ela pode ter deslocamentos paralelos, ela pode inclinar, pode ter mudanças nas curvaturas. Vamos começar com o mais simples, uma mudança de nível. Nessa curva original, está aqui, o que aconteceu com essa curva, essa nova curva? Reparem que ela subiu para todos os segmentos, todos os trechos, todos os prazos de vencimento, ela subiu igualmente. E igualmente em quanto? Em 2 pontos percentuais. Em 2 pontos percentuais. Então, foi o que eu projetei aqui. Então, ela abriu, que a gente fala, a curva abriu. E se a curva abriu em 2 pontos percentuais, o que é razoável, que é bastante, né? Se os juros sobem, tá? Se os juros sobem, tá aqui em azul, embaixo, aqui a setinha, se os juros sobem, o preço do seu título cai. Tá? Essa relação inversa que você tem que saber. E se o preço do título, e se os juros caem, o preço do título sobe, ok? Então, eu subi 200 basis points. 100 basis points equivale a 1 ponto percentual, uma convenção do mercado, tá? Eu poderia subir aqui, diminuir aqui, só 100 basis points, ela teve uma abertura, mas menor, tá? Posso brincar com isso. Agora, imagina que em vez da curva subir, que a curva teve um deslocamento. Paralelo também. Porém, agora a curva fechou, a curva desceu aqui. E reparem que, de novo, foi o mesmo deslocamento para todos os segmentos da curva. Tá? Então, o que significa que a curva de juros, a expectativa dos agentes do mercado, diminuiu em 200 basis points, 2 pontos percentuais, que está aqui, né? Para todos os períodos, para todas as maturidades. Tá? As taxas caíram. Então, a gente fala que é um fechamento de curva. E aí, no caso, se você tem um fechamento de curva, juros caíram, o preço do título valoriza, preço unitário do título valoriza e você tem um ganho de marcação a mercado. Ok? Vamos para a próxima. Agora, eu vou fazer algo aqui, eu desloquei ela paralelamente, portanto, eu mexi em nível, tá? Os 2 primeiros casos aqui eu mexi no nível, agora eu vou mexer na inclinação desta curva. Agora eu vou para a inclinação dessa curva. Mantive a curva original, estou mantendo aqui só para vocês contrastarem, fins didáticos. A curva original é essa laranja. Reparem agora que a curva azul, ela na ponta longa, ela sobe. Ela sobe, ela inclina, que a gente fala, né, steepening, que é a curva empinou. Vou usar alguns termos em inglês aqui só para vocês ficarem familiarizados, caso vocês ouçam em algum lugar, tá bom? Só por isso. Então, houve o steepening da curva, a curva empinou, tá? Você vê que no segmento curto e médio da curva estão aqui sobrepostas, mas no trecho longo ela empinou. Tá bom? E, portanto, se você tem um título aqui só, aí você fala assim, mas se eu tenho um título aqui, nesse segmento da curva, eu sofro a marcação a mercado aqui, no caso, contra você, porque a curva subiu. Tá bom? Agora vamos pegar, eu empinei a curva, agora vamos fazer aqui, ainda continuando em inclinação, agora nós vamos achatá-la, flattening the yield curve. A gente achatou a curva. Tá? Ela vinha aqui, tá? Coloquei até aqui um pouquinho, reduzi aqui um pouco, tá? Mas nesses segmentos, mas é aqui para vocês verem, né? Que a curva original e a nova curva. E aqui ela foi o que? Fechando, tá? Ela foi fechando. Aqui, por exemplo, você pode ter tido uma expectativa de que a inflação vai estar controlada, risco do país vai ser endereçado, o Brasil vai melhorar a situação fiscal no médio e longo prazo, e aí isso se reflete numa inflação menor, então o governo vai poder ter uma taxa de juros mais reduzida, tá bom? Então houve um fechamento da curva, portanto, um achatamento. Então nós estamos falando agora aqui de inclinação. Steepening, empinar, flattening, achatar a curva. Continuando nossa brincadeira. Agora vamos ver uma mudança de curvatura dessa curva. Olha aqui. Curvatura.
que fez ali? Imagina uma corcova de um camelo dromedário, que eu sempre esqueço qual tem, uma, duas corcovas. O segmento intermediário da curva subiu e o resto se manteve. Tá? Então, o que acontece? Se você tem um título ali, se você tem um título naquele prazo, você vai ter uma marcação no mercado, subir os juros, cai o preço do título. Tá bom? Então, isso aí foi uma mudança da curvatura somente naquele prazo, somente para aqueles períodos. Ok? Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer só uma brincadeira. Não, tá. Então, eu vou fazer agora aqui Vou chamar essa curva original, eu vou chamar essa curva original agora de curva original, eu vou chamá-la desta última curva que nós vimos, tá? Dessa subida da curvatura, só para vocês verem aqui deixa eu fazer uma coisa aqui. Só um minutinho aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Selecionar dados. E aqui eu vou chamar nova curva, editar. Esta nova curva será a redução. Estou fazendo aqui só uma mudança aqui, só para vocês acompanhem aí, fiquem ainda atentos, tá? E chamarei isso aqui de nova curva, e aqui eu vou deixar aqui como série 1, mas eu já mudo isso aqui. Só para vocês verem a redução da curvatura, tá bom? O que eu fiz aqui foi a redução da curvatura. A última curva, ela estava com uma corcova lá, tá? E aí eu reduzi essa corcova numa nova curva, tá? Então, naqueles segmentos, reduziu taxa de juros, e aí você tem, agora o contrário, um ganho de marcação ao mercado com essa redução de taxa de juros, tá bom? Deixa eu voltar aqui agora, vou chamar aqui, tá? Vou deixar aqui como nova curva, e a série 1, deixa eu mudar aqui, estou fazendo isso tudo, curva pré, e agora aqui, só um minuto, aqui pronto, já tenho, e agora eu vou só renomear isso aqui, para não ficar confuso para vocês aqui, selecionar dados, eu vou editar e vou chamar de curva original, tá? Curva original. Pronto, tá aqui. Ok. Então, curva original, aqui eu colocando com um deslocamento de 200 bases. Vocês entenderam aqui, então, a questão da curva de juros, tá? Desse deslocamento, dessa expectativa e como que ela vai afetar o seu título. Por último, vou fazer aqui ainda um exercício que é, se eu mudei nível, mudei inclinação, mudei curvatura, tá? Esse deslocamento, cada um com efeito isolado, você já deve estar imaginando o seguinte, nossa, mas então isso pode acontecer tudo ao mesmo tempo? Pode, vai acontecer. Então vamos pegar aqui um exemplo, que eu chamei aqui de combo, para facilitar o entendimento de vocês, que é a mudança na curva, a mudança no nível da curva, na inclinação desta curva e ainda em sua curvatura. Veja para essa curva agora em azul. Olha como que ela está, fez uma espécie aqui de um S, né? Você vê que na ponta curta houve um fechamento, ela diminuiu o nível, que reduziu. Mas na ponta longa, ela subiu. Né? Ela subiu, teve aqui uma inclinação, teve mudança de inclinação, mudança de curvatura e mudança de nível. E o que isso aqui, por exemplo, você olha para isso e fala assim, nossa, então no curto prazo os títulos, mas como assim? Ora, o governo, por exemplo, agora ele pode estar sinalizando aí, dado a atividade econômica está reduzindo, aí os agentes de mercado olham e falam assim, olha, o governo vai baixar a taxa de juros no curto prazo. Só que ele está baixando taxa de juros no curto prazo, ok. Só que no médio e longo prazo, os agentes já estão olhando o seguinte, mas
está tendo muito gasto aí do governo, gasto social, está tendo um descontrole com essa questão da pandemia, a atividade econômica está reduzindo, talvez vai ter um descontrole fiscal lá na frente, e isso pode causar uma inflação, e causando uma inflação, a gente sabe que juros é o remédio para combater a inflação, e, portanto, ele vai ter que subir juros. Então, na hora que ele sobe juros aqui na ponta longa, há uma marcação ao mercado, portanto, juros sobe, preço do título cai. Então, isso pode acontecer. Então, não basta saber o seguinte, eu tenho um título pré-fixado, maravilha, renda fixa. Não, eu tenho que saber em qual prazo que ele está. Ele está na ponta curta? Ele está na ponta longa? Qual a expectativa que você tem para a taxa de juros? E, portanto, os agentes, alguém que é um fundo de investimento, lá um gestor, ele vai operar essa curva, que é um nome pomposo para dizer o seguinte, qual é a estratégia que ele tem para essa curva? O que ele acredita, como que essa curva vai se comportar? E consoante aquilo que ele acredita, como essa curva irá se comportar, ele se posiciona, aumentando o duration ou diminuindo o duration que a gente estudou lá atrás. Tá? Então, se vai ter um deslocamento paralelo, a curva vai subir, ele vai diminuir sua duration, vai diminuir sua exposição à taxa de juros. Se vai ter um fechamento de curva, por exemplo, ele fala assim, eu vou aumentar minha exposição para ter ganhos de marcação ao mercado com isso. Lembrando que se você é um investidor, tá? Você, pessoa física, e você levar o título, você comprou lá uma debênture com prazo de 5 anos e você levá-la até o vencimento, você não tem risco de mercado, tá? Você só tem risco de crédito, que é se o emissor não pagar, tá? Isso é diferente, mas risco de mercado dessa oscilação você não tem. Porém, se você sai antes do tempo, você pode sofrer esta marcação. Você pode ter ganho, você pode ter perda. Por isso a importância de entender esta curva. Durante a pandemia, logo no início, a curva abriu, sobretudo na ponta longa, e aí o que ocorreu? Subiu, e aí ocorreu uma marcação ao mercado, e aí os títulos de renda fixa, cota de renda fixa em fundos de investimento perderam. Então, teve cota negativa e o cliente, a primeira vez que ele olhou lá e falou, meu Deus, eu estou perdendo na renda fixa, mas a renda fixa não é fixa. Aí que ele descobriu, né, que a renda fixa não era fixa. É por causa disso. Por último, eu vou falar aqui sobre a curva de juro real, que é essa que está aqui à direita. Tá? Espero que vocês estejam vendo aí, tá? Minha figura está acima. Juro real. O que é o juro real? É descontado da inflação. É o juro nominal descontado da inflação. É o juro que importa no sentido do que você coloca no bolso. Se eu te falo assim, você tem agora, vai ter aqui um título, vai ter uma aplicação que rende 10%. Você fala, oba, maravilha. Tá, mas e se a inflação for de 8%? De forma simplificada, você teria aí só levar para o bolso 2%. Percebe a importância da inflação implícita que está ali? Então, sim, juro real é o juro descontado da inflação, é o que você leva para o bolso, tá? Porque a inflação, a gente também estudou lá atrás, ela tira seu poder de compra. Portanto, e como que eu consegui fazer, como que eu cheguei nessa curva aqui de juro real? A curva de juro real, ela é derivada lá dessa primeira curva. A gente vai achar a inflação implícita em instrumentos financeiros, não vou entrar em detalhe aqui para a gente não perder o foco, mas a gente acha a inflação implícita para aquele período, coloca ela no denominador aqui, ó, bonitinho, igual eu coloquei aqui, coloca a inflação implícita, e aí eu tenho o juro nominal, eu já tenho o juro nominal, né, que estava aqui, ó, eu mostrei a vocês aqui, que esta curva aqui, ó, é TTJ pré, Então, o que eu fiz? Peguei juro nominal, dividi pela... É assim que a gente faz em finanças, tá? Não é um menos o outro, é dividido. Juro nominal dividido por inflação implícita. Então, aí eu peguei lá 1,02, né? 2 aqui, olha. Tá? Só deslocar aqui, ó. Na coluna E6, ETTJ, tá? Juro nominal 2,02, aqui, que está aqui, eu só coloquei um mais, né, que é para poder fazer a conta, transformei um percentual em um número, fiz a mesma coisa com a inflação implícita que estava lá, tá bom? E com a inflação implícita e juros nominais, eu chego no juro real, já descontado a inflação. E aí você vai olhar e falar assim, nossa, mas ela é negativa? Como assim? Sim, nós estamos vivendo um país com juro real
Juro real já negativo para esses prazos mais curtos, como a gente pode ver aqui no gráfico, o deslocamento dessa curva. Ele começa no negativo. Por quê? Você tem um juro nominal de cerca de 2%, a inflação é maior do que o seu juro nominal. Então, eu estou perdendo dinheiro. Vamos lá. Você está aplicando, você tem um rendimento nominal. A inflação é que come um pedaço. E isso, juro real negativo, é diferente de juros nominais negativos, como a gente já experimenta em países desenvolvidos, tá bom? Então, é esse conceito que vocês têm que saber aqui. Portanto, aqui tem o juro real, e aqui é como que ele se comporta ao longo das diversas maturidades, assim como a gente viu também na curva de juros aqui nominal, né? Tá? Por último, que eu já falei aqui de juro nominal, juro real quando você tem um título lá, uma LTN, tá? Uma letra do Tesouro Nacional, estamos falando aqui de título prefixado, de um NTNF, título prefixado. Quando você vai marcá-la a mercado, você desconta com juro esta curva aqui, essa curva DI pré, tá? É aí que você vai descontar. Quando a gente está falando de uma NTNB, Tesouro e IPCA, a gente desconta ela através do juro real. Explicarei isso com calma na próxima aula, que a gente vai falar exclusivamente sobre marcação a mercado. Eu espero tê-los ajudado. O intuito aqui foi mostrar a vocês como essa curva se desloca ao longo do tempo, que ela reflete a expectativa do mercado a respeito da trajetória da taxa Selic futura. Tá bom? E se vocês também tiverem dúvida, podem depois pausar o vídeo, podem olhar depois a outra aula de duration, também que vai mostrar a exposição que a gente tem, a sensibilidade de um título a essa mudança dessa variação aqui da nossa curva, tá bom? Espero ter-vos ajudado. Um abraço.